A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, ou seja, a Escola Dominical da Classe dos Adultos, AD Braz, Assembleia de Deus Ministério Madureira. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 4, a lição 4 da Classe dos Adultos. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Você que é professor, você que é crente, você que é abençoado, seja bem-vindo ao nosso canal. E estamos aqui para aprendermos, Aprendermos mais um pouquinho a palavra de Deus. Essa lição de número 4 será ministrada dia 27 de julho em todas as igrejas da Assembleia de Deus Ministério Madureira. E o título da nossa lição é o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Como de costume, nós lemos o texto áureo, a verdade aplicada, e o texto de referência dessa lição, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual da palavra de Deus. Então vamos ler aqui o texto áureo, a verdade aplicada e o texto de referência. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Está lá em João, Evangelho, no capítulo 2, versículo 11. Verdade aplicada: Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. Aqui o texto de referência está em João, do Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7 e do versículo 9 ao 10. Então vamos ler a palavra de Deus, porque o esboço da lição, o comentário é com base no texto de referência. Com esse frio a gente fica tossindo, a gente fica arriscado a ficar resfriado, a ficar com gripe. E não é fácil, esse friozinho aí tá todo dia depois das 6 da tarde, está esfriando. E precisamos se agasalhar bem, para que nós possamos aí continuar nossa caminhada, enfrentando esse friozinho. Então vamos ler aqui o texto de referência aqui no capítulo 2, o versículo 1. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, encheram até em cima. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinha tirado a água. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Esse texto aqui é o texto de referência. O esboço da lição é fundamentada, Tem como fundamento esse texto de referência. E como é de costume aqui, o esboço da lição é dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico é: os discípulos creram no Filho de Deus. Segundo ponto, a revelação do Filho de Deus. O Filho de Deus traz alegria. Segundo tópico, a pedagogia de Deus, levando as nossas necessidades a Cristo. A obediência e milagre. Aqui no segundo tópico ainda, a pedagogia do Filho de Deus,
No terceiro tópico nós temos uma revelação especial. Jesus revela a sua divindade. Segundo ponto, a família de Jesus e os discípulos e a igreja. Esse aqui é o esboço, né, dividido em 3 tópicos, com os pontos aí de comentário. E é importante falar para você que nós vamos fazer um resumo aqui dessa lição. Nós vamos fazer aqui um resumo, né? Então é importante principalmente para você que é professor de escola dominical ficar aqui conosco, aprender um pouquinho, porque nós vamos falar de algumas coisas que não está aqui nessa revista. Nós vamos falar de algumas coisas, né, de algumas lições, vamos se aprofundar um pouquinho mais, que algumas coisas que eu vou falar não vai estar aqui nessa lição, nessa 4ª lição de escola dominical. Então é muito importante você que é professor, você que é obreiro, ficar um pouquinho aqui, para que nós possamos se aprofundar, né, na palavra de Deus. E você que, por acaso, você achou esse canal Professor de Escola Dominical, você que é crente, você que é obreiro, você que é um servo de Deus, pega o seu dedinho e clique aí e se inscreva no nosso canal, porque toda semana temos vídeos novos, né? São um vídeo por semana, com as revistas de escola dominical, ou seja, com as lições, né? Por ordem, cada semana nós publicamos o vídeo, e aí você vai ter um bom tempo aí para você estudar e se aprofundar na lição. Você que é professor de escola dominical, para se aprofundar, né? E trazer uma lição aí para os seus alunos, se aprofundando na palavra de Deus. Dito isto, então, vamos lá para o comentário. O primeiro milagre de Jesus e a transformação da água em vinho. Nós vamos ver que Jesus, ele foi convidado, juntamente com seus discípulos, para essas bodas, as bodas eram uma celebração de um matrimônio, né? E aqui nós temos coisas aqui interessantes aqui para falar, né? Nós vamos ver primeiro que Jesus foi convidado para essas bodas. Nós vamos ver que faltou vinho, a mãe de Jesus também foi convidada. E podemos dizer que a mãe de Jesus tinha afinidade com o casal, né? Ela tinha afinidade com o casal. E quando faltou vinho, ela falou para Jesus que tinha faltado vinho ali. Mas nós vamos ver que pelos evangelhos, Jesus, ele não era uma pessoa ali afastada da sociedade. Ele era uma pessoa que interagia com a sociedade. Ele interagia com os publicanos e pecadores. Quando Jesus era convidado, né, para um casamento, era convidado para almoçar, para jantar, era convidado, ele sempre dizia sim, porque ele via nesse convite uma oportunidade para proclamar o reino de Deus. Porque a vinda de Jesus tem essa finalidade, pregar a doutrina da palavra de Deus, né? E se revelar ali, conforme a fé daquela pessoa, que ele era realmente o Messias, o Cristo prometido. Então nós podemos ver aqui no começo aqui que Jesus, quando ele é convidado para essas bodas de Canaã da Galileia, ou seja, essa festa, né? Essa festa do matrimônio, nós podemos ver que Jesus ele interagiu com as pessoas. E nós vamos ver que Jesus ele não se contaminava com os pecadores. Não se contaminava. Ele interagia, ele ia ali quando ele era convidado. E os fariseus, diferente de Jesus, eles não interagiam com a sociedade, porque era um grupo, né, um grupo religioso de pessoas separadas. E ao ver Jesus comendo com pecadores e publicanos,
eles criticavam veementemente a Jesus. Eles criticavam a Cristo, porque Jesus ele comia com os pecadores e publicanos ali. É interessante notar que Jesus, a palavra de Deus fala assim, que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Não se achou engano na sua boca. Ele não pecou, ele foi crucificado, ele foi como um cordeiro perante os seus tosqueadores, mas ele não pecou. Então nós vamos ver que Jesus, ele é um exemplo para nós nesse ponto. Então o que acontece? Nós precisamos assim, não ser amigo, né, de pecadores, não podemos ter comunhão com os pecadores, mas devemos interagir e mostrar para as pessoas da sociedade que nós tivemos um encontro com Jesus, que nós fomos libertos do pecado, que Jesus nos libertou. Então, a palavra de Deus diz que nós andamos em novidade de vida. 1 Coríntios capítulo 5, 17, aquele que furta não furtava mais, aquele que mente, aquele que rouba. Paulo fala assim, olha, todas as coisas, né, se fez nova na vida daquele que aceitou Jesus. É nova criatura. Então nós devemos interagir, mas não ter comunhão. Porque lá em Salmo está escrito, né? No capítulo 1, bem-aventurado o varão que não se detém na roda dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita dia e noite. Uma coisa é interagir com o propósito de mostrar o que Deus fez em nossa vida, e outra coisa é ser conivente com o pecado. Então devemos tomar cuidado. Então Jesus ele não se contaminava com os pecadores, mas ele interagia com a sociedade à sua volta. Tanto é que ele foi convidado para este casamento, e ele foi lá, sua mãe também foi convidada. Então nós podemos ver que Jesus, ele interagia. Então nós devemos fazer a mesma coisa, e devemos interagir com o propósito de mostrar a obra de Deus em nossa vida, né, e pregar Jesus Cristo, para que Deus possa ser glorificado, né, apresentar Jesus como Salvador. Então, nós podemos ver que Jesus foi convidado e ali ele operou um grande milagre, né? Ele manifestou a sua glória, está lá no versículo 11. No versículo 11 dessa leitura que nós fizemos, a palavra de Deus diz que ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Então nós podemos ver aqui na revistinha aqui, ó, nós podemos ver aqui, né, no terceiro tópico, uma revelação especial. Jesus revela a sua divindade. Ele revela a sua divindade. Então nós podemos ver também, você que é professor, fale para os seus alunos a importância da família, a importância do casamento. Né? Nós podemos ver que a família foi constituída por Deus lá no Jardim do Éden. Né? Então fale para os seus alunos a importância do casamento, a importância da família. A importância da família ter Jesus ali. Aquele casal convidou a Jesus ali, porque eles viram a importância de Jesus ali no casamento. E eles foram felizes, porque quando faltou vinho, Jesus estava lá para fazer o milagre. Jesus estava lá para fazer o milagre. Então fala para os seus alunos a importância do casamento. A palavra de Deus diz assim que o que Deus ajuntou não separa o homem. Né? A palavra de Deus fala assim que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E então Deus ele pegou das costelas do homem, extraiu Eva, né? E ali Deus ele constituiu o casamento, ele constituiu a família. Então nós podemos ver que Jesus foi nesse casamento, nessa festa, e Jesus ele valorizou o casamento, valorizou isso. A família. Então fale para os seus alunos a importância disso, a importância da família, a importância do casamento, porque o casamento hoje, na sociedade que nós vivemos,
o casamento está sendo deturpado, o casamento está sendo desprezado, está sendo banalizado, e nós podemos ver que o casamento ele está sendo distorcido. Né? O plano original de Deus do casamento é o homem e uma mulher. Né? É o sexo masculino com o sexo feminino, segundo a biologia. Segundo a biologia determina, né, o sexo feminino e o sexo masculino foi o que Deus criou. Deus criou homem e criou mulher. Deus criou macho e criou fêmea, né, com o propósito também de constituir a família e frutificar e multiplicar-se. Quando Deus ele falou para Adão e Eva, ele falou assim, olha, crescer e multiplicai, constituir, né, constituir a família. Então nós podemos ver que a família hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, ela está sendo desprezada, ela está sendo distorcida, os valores da família, os valores do casamento, né? Nós podemos ver hoje na sociedade que tem pessoas que casam, não fica um ano, não fica, muitas vezes fica 4, 5 meses, né? Porque só vê a questão do prazer, né? A questão do prazer, né? A questão do prazer sexual, né? Então nós podemos ver que o casamento não é só isso. O casamento tem a ver com os valores, o casamento tem a ver com aquilo que Deus constituiu, né? O que Deus constituiu, Deus fez a coisa certa, e Deus fez com propósito. A palavra de Deus fala assim, que Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, né? Farei para ele uma ajudadora que lhes corresponda. Então havia um espaço na vida do homem que deveria ser preenchido, e esse espaço deveria ser preenchido com uma mulher, como uma varoa, como diz a palavra de Deus, ali, né, para trazer alegria para o homem, tanto o homem quanto a mulher, né, possa compartilhar da alegria, da tristeza, das lutas, né, e ter um ao outro ali para se confortar, né, a companhia, a amizade, o afeto, o carinho, a intimidade do casal na vida sexual. Então, e tudo isso é importante. Nós vamos ver que o mundo valoriza mais a questão do prazer, e a Bíblia condena, né, o prazer da sociedade, ou seja, o casamento foi distorcido, o casamento foi banalizado, os valores do casamento estão se perdendo dentro da sociedade. Então nós vamos ver que hoje em dia foi legalizado o casamento de homem com homem, foi legalizado o casamento de mulher com mulher. Então, esses tipos de casamento são distorções, né? São comportamentos distorcidos do plano original que Deus constituiu. O casamento, a família, segundo a palavra de Deus. Então, fale para os seus alunos a importância do casamento, a importância, né, da família. E nós vamos ver que Jesus ele foi convidado ali naquelas bodas, e ele valorizou a família, ele valorizou, né, ele deu valor a isso porque foi o próprio Deus que constituiu. E nós vamos ver também a questão da alegria, né? A alegria na família, a alegria no casamento. Nós vamos ver que, biblicamente falando, na cultura do povo de Israel, ou seja, naquela época, na época de Jesus, naquela cultura, o vinho, ele representava alegria. Não poderia faltar vinho nas bodas, né? Ou seja, naquele noivado, naquele casamento lá, naquela festa que tinha dos noivos ali, né? Daquele casal, não poderia faltar o vinho, porque o vinho simboliza alegria. E outra coisa que é importante também é que o casamento lá que nós estudamos sobre esse capítulo 2, das bodas lá de Canaã da Galileia, nós vamos ver
que essas bodas duravam 7 dias, ou seja, é uma semana. Então, nesse período de 7 dias, dessas bodas lá, dessa celebração matrimonial, não poderia faltar o vinho, porque o vinho simbolizava alegria, era uma questão cultural deles, era o costume naquela época que eles tinham. Por exemplo, aqui no Brasil, num casamento, né, em uma festa de casamento, quando é celebrado o casamento, nós podemos ver que não pode faltar duas coisas, conforme a nossa cultura aqui, conforme a nossa cultura. Não pode faltar o bolo e não pode faltar o refrigerante. Né? Festa de casamento, a pessoa que casou, depois tem a festa, a celebração. Então não pode faltar o bolo e não pode faltar o refrigerante. Então da mesma forma, né, do mesmo modo, não podia faltar o vinho. Né? Não podia faltar o vinho naquele momento. Então nós podemos ver que quando faltou o vinho, ali, a mãe de Jesus chegou e falou para ele, faltou o vinho. E Jesus falou, que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora, porque Jesus ele faz tudo na hora correta. Jesus faz tudo na hora certa. E nós podemos ver que a mesma coisa é na nossa vida. Na vida de um casal, de uma família, não pode faltar a alegria da salvação. Não pode faltar a alegria da salvação. O vinho naquela cultura simbolizava alegria. Não podia faltar o vinho porque o vinho falava da alegria das pessoas. E nós, hoje em dia, nós devemos estar alegres por servir a Deus, por ser liberto do pecado, por estar na presença de Deus, né? De ser o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, de ter a presença de Deus. Então, na vida do casal, na vida da família, não pode faltar a alegria da salvação. Então, se na sua casa, se no seu casamento não está tendo alegria, convide a Jesus para entrar no seu casamento. Se o seu casamento está tendo sofrimento, não está tendo alegria, né? Não está tendo correspondência de um casal para o outro, do marido para a mulher, da mulher para o marido, não está tendo aquela correspondência, não estão sendo correspondidos, dobre o joelho, busque a Deus, né? Para que Deus possa renovar o seu matrimônio, para que Deus possa trazer alegria no seu matrimônio, para que Deus possa trazer alegria na sua família, e se falando sobre a salvação, porque o crente, quando é salvo, o crente, ele é motivado, ele se esforça, ele lê a palavra, ele ora, ele glorifica a Deus, ele canta hinos, ele dá testemunho do que Deus fez na vida dele, ele faz tudo isso, porque ele é motivado pela alegria da salvação que o Espírito Santo colocou na sua alma, né? Ou na minha alma, colocou no meu espírito. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 14, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós vamos ser crentes alegres. Muitas vezes na luta, na tribulação, na dificuldade, nós vamos ser crentes alegres e perseverantes na presença de Deus, porque nós sabemos que Deus está conosco e Ele realmente nos dará vitória em nossa vida. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que Jesus, os irmãos observem bem que eu estou fazendo um comentário aqui, eu não estou lendo a revista, não estou lendo aqui a revista, porque eu falei para os irmãos no começo que eu vou falar muitas coisas aqui, fazer o resumo, e nessas coisas que eu vou falar, nesses assuntos aqui que eu vou tratar dentro dessa revista, não está
tem algumas coisas que eu vou falar aqui, alguns assuntos aqui que não está na revista. Então, por esse motivo, eu não estou lendo a revista. Tem algumas coisas que eu estou falando aqui que não está dentro da revista. A revista você vai ler na sua casa, você vai aprender, mas aqui, alguns assuntos aqui que nós estamos tratando com relação à lição de número 4, desse título, o milagre de Jesus e a transformação da água em vinho, estamos tratando aqui alguns assuntos aqui que não está na revista, mas está dentro do contexto da palavra de Deus, ou seja, está na Bíblia, não está na revista, mas está na Bíblia, porque é o contexto dentro da palavra de Deus, o contexto dentro desse texto aqui de referência, né? João no capítulo 2, o Evangelho. Então nós vamos ver que Jesus, ele com um pensamento ali com a disposição ali de não deixar o casal ali passar vergonha, porque seria um desastre, seria vergonhoso aquele casal. Eu falei para vocês aqui, a Bíblia não fala, aqui fala no terceiro dia, o terceiro dia fizeram-se umas bodas de Canaã. Então nós vamos ver aqui no terceiro dia, mas a festa, essas bodas de Canaã, essa festa do casal, eram 7 dias. Eram 7 dias que se estendia essa celebração, né? Deste casamento aqui. Essa celebração deste matrimônio. Então nós vamos ver que eram 7 dias e Jesus, ele não queria envergonhar este casal. Jesus não queria, envergonhar esse casal por causa da falta do vinho. Eu fico perguntando agora, já pensou se esse casal não convida Jesus para o casamento? A vergonha que eles iam passar, porque acabou o vinho ali. Imagine a vergonha que eles iam passar, porque seria um desastre, seria vergonhoso, né? O anfitrião, né? Ou seja, o marido, o casal, ali dessas bodas, dessa festividade, convidar muitas pessoas em determinado dia, ou no terceiro, ou no quarto dia, ou no quinto dia, alguém falar, acabou o vinho. Seria realmente desastroso. Ainda bem que eles foram sábios de convidar Jesus para essas bodas, para essa celebração, né, desse matrimônio. Então, eles fizeram isso. Então, nós vamos ver que Jesus chegou e falou assim, faça tudo quanto ele vos mandar. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Está aqui no versículo 5 da leitura que nós fizemos. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então ali foi uma ordem, essa palavra fazei está no imperativo. Uma ordem que ela deu. Fazei tudo quanto ele vos disser, quanto ele vos mandar, né? Fazei tudo. E Jesus, ele chegou e havia 7 talhas ali, que era para a purificação dos judeus, né? Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Encheram até em cima. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, bem que sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, né, ao marido. O mestre-sala chamou o esposo, né? Veja bem que bênção, né, que foi o que Jesus fez na vida desse casal. E nós vamos ver que cada talha daquela era 38 litros de água. Tinha 7. Calcula aí, você calcula 7 vezes 38 ali. 7 vezes 38
litros de água. Deu trabalho para encher aquelas talhas, porque eram 38 litros cada ali. E nós vamos ver que Jesus, interessante que Jesus não falou nenhuma palavra, que Jesus não estendeu as mãos sobre aquelas talhas, que Jesus não deu nenhuma ordem para ninguém falar alguma coisa, mas simplesmente a vontade dele, como Deus, né, como na sua divindade, né, ele como provedor, como Deus, como aquele que transforma, como aquele que liberta, como aquele que faz o milagre, né? Jesus não pronunciou nenhuma palavra. Nós podemos ver que na Bíblia, Jesus ele operava de várias maneiras, né? Houve milagres que Jesus ele teve que falar, né? Ele mandou uma palavra, deu uma ordem conforme a palavra. Teve um cego lá que ele colocou lama no olho do cego e falou assim, vai lavar lá no tanque de Siloé. Mas interessante que Jesus não falou nada e não deu nenhuma ordem, né? Ali ele não falou nenhuma palavra, mas simplesmente ele falou assim, enchei essas talhas. Ele pediu para que essas talhas fossem enchidas de água ali. E nós vamos ver que aconteceu o milagre. Porque o mestre-sala, que provava o vinho, ele chegou para o esposo e falou, olha, muitos bebem primeiro o vinho, o melhor vinho é servido primeiro. Ou seja, no primeiro dia da festa, das bodas. No primeiro dia, no segundo vinho, terceiro, quando acabou o primeiro, o vinho que tem mais qualidade, o melhor vinho, ficava o inferior lá por sexto, sétimo dia, no finalzinho das bodas, dessa celebração, né, do casamento, dessa celebração das bodas. Então nós podemos ver que deixava o vinho inferior para o final, lá para o sexto ou sétimo dia, porque durava uma semana. Então nós podemos ver que ele chegou para o esposo e falou assim, olha, todo mundo bebe. E disse-lhe, todo homem põe o primeiro vinho bom, quando já não tem bebido bem. Então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Então, o melhor ficou para o final. O melhor ficou para o final, né? Então, ou seja, beber o vinho inferior, né? O vinho que uma pessoa tinha feito, um homem tinha preparado aquele vinho. Eu não sei como é que prepara, que o vinho é preparado, né? Eu não estudei ainda sobre isso, mas eu vou estudar. Como o vinho é preparado, como é tirado os cachos de uva, né? Tem a questão da fermentação, tem um tempo lá para ficar fermentado, tem a questão do vinho que tem um pouco de álcool, tem aqueles lá que tem um pouco mais de álcool no vinho, né? Então nós podemos ver que tem um estudo sobre isso, né? O vinho que a pessoa consome muito vinho e acaba ficando bêbada ali. Então, nós vamos ver que tem essas questões aí que precisamos estudar um pouco mais. Mas o vinho que foi feito pelo homem foi o vinho inferior e ele tinha acabado. Vinho inferior. E Jesus, ele faz um milagre, ele transforma a água em vinho, mas ele cria um vinho ali, ele transforma a água do vinho, mas em um vinho bom. Um vinho de qualidade, um vinho superior, um vinho que tem mais qualidade, um vinho que tem mais sabor, um vinho, né, um vinho excelente, digamos assim, um vinho excelente, um vinho de alto padrão. Se você for no mercado, você vai ver várias garrafas de vinho com várias marcas, né? Eu chego a dizer que tem restaurantes por aí que as pessoas almoçam ou jantam, e ele pede uma garrafa de vinho, e às vezes a garrafa de vinho custa R$2.000, custa R$3.000, é o melhor vinho que tem lá no restaurante. Tem o vinho lá que custa R$500, tem o que custa R$1.000, tem o que custa R$1.500, mas o vinho lá que uma garrafa custa R$3.000, é o vinho excelente, é o melhor vinho que tem ali naquele restaurante. É o vinho excelente, é o melhor vinho que tem. Então, portanto, a pessoa vai pagar bem mais caro.
né? Por esse vinho. Então Jesus ele não transformou a água em qualquer tipo de vinho, ele transformou a água em um vinho excelente, um vinho de qualidade. Então nós podemos aprender uma lição aqui muito importante. Deus ele quer nos dar o melhor. Quando Deus ele faz as coisas, ele não faz pela metade, ele faz o melhor. Ele faz com excelência, ele faz com amor, ele nos dá o melhor. Então, nessa noite, nesse vídeo aí que nós estamos estudando, vamos aprender a pedir o melhor para Deus. Mas vamos também pagar o preço também para conseguir o melhor. Se Deus está te provando, e a prova está sendo difícil, saiba que ele vai te dar o melhor, ele não vai te dar o pior. É por isso que ele está te provando, é por isso que você está passando pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades, porque Deus ele quer te dar o melhor, ele não quer te dar o pior, ele não quer te dar o vinho inferior, que foi feito pelos homens lá. Ele quer te dar o melhor vinho, né? Ou seja, que representa a alegria da salvação, que eu já falei quase agora. Mas Deus ele quer nos dar o melhor, como ele transformou essa água em vinho, ele fez um vinho excelente, ele fez um vinho de melhor qualidade, ele fez um vinho top, né? Aquele que está no topo, o melhor vinho que Jesus transformou. E o homem ficou surpreso, né? O mestre Sala ficou surpreso, ele chegou para o esposo e falou, olha, você fez diferente, porque todo homem, ele bebe primeiro o bom vinho, e um vinho inferior ele deixa por último. Mas você deixou o melhor para o último, bebeu o inferior e deixou o melhor. Mas na verdade não foi ele que tinha deixado o melhor, foi Jesus que tinha deixado. Foi Jesus que tinha deixado o melhor vinho para o final. Meus queridos, vamos ficar por aqui, né? Nós falamos aqui algumas coisas aqui que não está na revista, não li a revista hoje, né? Não significa que todas as aulas que eu fazer eu não vou ler a revista. Hoje achei por bem não ler, né? Mas pode ser que na próxima aula, na lição 5, eu leia aqui a revista, porque todos os meus vídeos eu leio a revista de Escola Dominical, mas eu estudei um pouquinho a mais aqui nos meus livros e aprendi um pouquinho, e aprendi aqui algumas lições aqui, né? Alguns assuntos aqui interessantes aqui com relação a essa primeira lição, essa primeira aula, né? Perdão, essa quarta aula, falei primeira. Essa quarta lição de escola dominical, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Então, que Deus abençoe você que ficou até aqui. Vamos parar por aqui, já está com 37 minutos. Aqui é só um resumo, aqui, mas eu acreditei que eu pude poder contribuir com você, que é professor de escola dominical, né, para que a sua aula possa ficar interessante. Quando você for dar aula, fale a importância do casamento, fale a importância da família, fale a importância, né, da obediência, porque quando Jesus falou assim, olha, enchei as talhas, fala a importância da obediência. Só houve um milagre porque os serventes obedeceram a ordem de Jesus. A mãe de Jesus falou assim, olha, fazei tudo quanto ele vos disser, fazei tudo quanto ele vos disser. E aqueles homens foram obedientes à ordem de Jesus. Foi por causa da obediência, né, que Jesus fez o milagre. Então fale lá na escola dominical que Jesus ele só faz milagre através da nossa obediência, através da nossa crença, de realmente nós acreditarmos em Jesus e acreditarmos na sua palavra, né, e ter uma vida cristã com princípios da palavra de Deus, daquilo que o reino de Deus nos ensina, né, o amor, a ética, a humildade, a sujeição a Cristo, né? E a nossa vida diante da presença de Deus. Então fale a importância do casamento, fale a importância da família, fale a importância da alegria no casamento, fale a importância, né, que Jesus deixou o melhor vinho para o último, né, o melhor vinho Jesus deixou por último, e fale sobre a importância da obediência à palavra de Deus. Então todos esses tópicos aqui que eu falei, você pode falar também e enriquecer, né, a sua aula na escola dominical, que vai ser ministrada dia 27 de julho de 2025, a lição 4 da escola dominical, classe dos adultos. Ficamos por aqui, que Deus abençoe. Meus parabéns para você que chegou aqui até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, você chegou no final. Pega o dedinho aí, você que é crente, você que é obreiro, você que é um servo de Deus,
pega o dedinho e clique aí, se inscreve no nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida, né? A sua família, o seu ministério, o seu pastor, a igreja que você congrega. Ore pelo seu pastor, ore pela igreja, ore pela sua família e, sobretudo, ore pela sua vida espiritual. Eu fico por aqui e deixo um abraço para você, né? Deixo um abraço aí para você e que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus, tá? Um abraço, fique com Deus e eu espero você na próxima lição. E a nossa próxima lição é a lição de número 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Tenho certeza que essa lição também nós vamos aprender muitos assuntos dentro do contexto da lição, dentro da palavra de Deus. Nós vamos aprender aqui algumas lições para o nosso crescimento espiritual. Eu fico por aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.